Olá pessoal, essa é mais uma de nossas videoaulas do nosso curso de métodos quantitativos. Eu sou o professor Dave Oliveira e a gente vai falar hoje, vai continuar falando um pouquinho de inferência, mais especificamente de inferência intervalar, tá? Da obtenção de intervalos de confiança aplicados no contexto de análise de regressão. O roteiro que a gente vai trabalhar na nossa videoaula de hoje vai ser o seguinte. Primeiro a gente vai ver o conceito de intervalos de confiança de maneira geral, tá? Principalmente o conceito intuitivo, como é que a gente pode ilustrar através de um exemplo o que significa um intervalo de confiança e os naturais conceitos associados. Num segundo momento, a gente vai falar sobre intervalos de confiança para parâmetros beta associados a modelos de regressão, tá? E, por fim, a gente vai falar de intervalos aplicados aos valores preditos de y, condicionado, óbvio, a um perfil, né, em x0. Esses intervalos são chamados de intervalos de predição no contexto de regressão, mas também são intervalos de confiança, tá? Esses são casos gerais de intervalos de confiança, mais específicos, melhor dizendo, de intervalos de confiança. Muito bem. Eu vou começar essa nossa videoaula trabalhando com o conceito de intervalo de confiança de maneira geral, e a ilustração que a gente vai utilizar para ver esse conceito é um probleminha que eu propus, que vai ser de acertar a altura de um jogador de basquete da NBA. Tá? Esse jogador chama-se Yao Ming. Tá? É claro que vocês podem consultar na internet via Google e certamente acharão a altura do Yao Ming, mas a dinâmica aqui vai ser um pouquinho diferente. A gente vai tentar acertar essa altura com base em algumas informações que vão ser passadas. Só que esse acertar aqui não significa em acertar exatamente a altura do jogador. E sim, o que a gente vai fazer é propor um intervalo no qual a gente ache que a altura desse jogador está incluído, né? Está contido. Esse intervalo que a gente vai propor, naturalmente vai ter um limite inferior e um limite superior, né? Que são os patamares mínimos e máximos que a gente acha que a altura real do Yao Ming está contida. Muito bem, então vamos lá, vamos começar. A nossa ideia para ilustrar aqui, é que o Yao Ming, né, que é o jogador de basquete, ele tem uma altura que a gente vai chamar de beta, tá? Essa altura é a altura real que ele tem e que está lá presente, enfim, que ele tem na realidade, né? Se a gente for fazer a aferição dele ao vivo e a cores, exatamente com uma régua muito precisa, a gente vai obter esse beta. Mas a gente não sabe essa informação. E a gente vai tentar propor intervalos que essa altura está presente através de uma informação amostral. Então, a dinâmica começa assim. Eu vou apresentar para vocês quem é o Yao Ming. O Yao Ming é esse cara aqui, ó. Esse jogador número 11 é um jogador chinês, inclusive um dos mais bem-sucedidos na NBA, que é a liga profissional americana de basquete, né, que na verdade é o conjunto dos melhores jogadores do mundo, até por questões financeiras, óbvio, né, que estão lá, jogam lá nessa liga. Então, esse cara aqui, ó, você vê que ele é um jogador de basquete extremamente alto, perto dos colegas, e a nossa ideia, então, é propor um intervalo. Perceba que essa foto, ela não é o Yao Ming na realidade, mas ele é uma amostra do Yao Ming, né? É uma informação que a gente tem amostral, uma observação do Yao Ming. Com base nessa amostra, eu vou propor essa altura. Inicialmente, vamos chutar que por essa análise, né, hipotética que eu fiz, o
a minha proposta do intervalo onde a altura esteja contida seja de 1,95 a 2,15, tá? Então, essa vai ser o nosso primeiro chute, né? Ou a nossa primeira estimação, entre aspas, com base na informação visual que a gente tem aqui nesse caso, que é uma amostra do nosso Yao Ming. Afinal de contas, é uma foto. Muito bem. Considerando isso, o que eu tenho, então, considerando uma régua, aqui a régua de referência, eu vou ter que a altura da primeira amostra, ou seja, da primeira informação que a gente tem sobre o Yao Ming, foi construída e a nossa afirmação é que esse intervalo contém o valor de beta, que é o valor da altura real, né? Ou seja, a altura dele real, que é descrita por beta, está dentro desse intervalo. Essa descrição matemática aqui. Mas eu posso, naturalmente, me basear numa segunda informação. E aqui está uma outra foto de Yao Ming, já num outro momento da vida dele. Você vê que ele já se aposentou, aparentemente né, já não está num perfil de atleta mais, né, por conta principalmente da preparação física. Mas está colocado ele aqui perto de alguns jogadores jovens, né, alguns adolescentes ou jogadores jovens e juízes aqui, né, para a gente ter essa referência de altura. E com base nessa segunda informação, né, essa segunda amostra visual que temos dele, podemos propor outro intervalo. Nesse caso aqui, a gente propôs, hipoteticamente, tá, de 2,6 a 2,33. Portanto, a partir dessa amostra, né, visual dele, que é diferente da primeira, né, eu vou propor esse limite que eu acho que a altura dele está contida. Então, se a gente tomar baseado na nossa segunda amostra, a segunda estimação intervalar, né, ou nosso segundo intervalo proposto, varia de 2,06 até 2,93. Veja que a gente está tomando em referência aqui a escala da régua aqui embaixo. Eu posso fazer um terceiro momento. Aqui a gente pegou ele já na seleção, já outro momento durante a carreira dele, né? Ali a segunda foto ele estava já aposentado, mas nessa foto aqui ele está representando, está jogando pela seleção chinesa, naturalmente, porque à época era um dos jogadores mais, se não o jogador mais importante do seu país. Com base nessa informação, eu posso propor um terceiro intervalo. Então, nesse caso aqui, hipoteticamente, a gente está considerando 2,10 até 2,35. Claro que isso aqui foi construído completamente subjetivamente. A gente poderia, cada pessoa, elencar a partir de uma foto diferentes intervalos. Mas eu estou supondo que eu estou pegando a mesma pessoa, né? Ou seja, o meu processo de estimação é o mesmo, com base na minha foto. Tomando esses limites, então eu tenho que, baseado na amostra 3, eu tenho que a altura proposta dele está entre 2,10 e 2,35. É claro que esse processo ele pode ser iterado, pode ser repetido. Eu posso repetir várias fotografias, análise de várias fotografias do Yao Ming e obter naturalmente vários intervalos, um associado a cada amostra. Esse processo pode ser repetido inúmeras vezes. Bem, vamos supor que eu repeti ele algumas vezes e a última vez, né, tomando que eu pudesse repetir infinitas vezes, a gente vai colocar aqui que a última amostra, não seria a última, porque, né, obviamente o infinito não é limitado, mas para a gente ter um conjunto muito grande aqui de intervalos. A última amostra seria essa foto do Yao Ming, que jogava pelo Houston Rockets, foi uma das equipes que ele atuou na NBA e ao lado do seu técnico. E a última que a gente propôs é de 1,98 até 2,13 o intervalo. Portanto, eu vou ter aqui, ao final desse processo, um conjunto muito grande ou infinito de
intervalos que que poderiam ser obtidos para a altura do Yao-Ming, baseados nesse caso, amostras visuais. Muito bem, a altura do Yao-Ming é 2,30, a altura real dele. Perceba que todos esses intervalos que eu construí, né, alguns deles contiveram, né, ou contém o nosso valor beta, que é o valor da altura dele real, e alguns não. Então, aí tem dois conceitos importantes sobre intervalo de confiança. O primeiro deles é o seguinte, é a confiança do intervalo. A confiança é, se eu repetir esse processo infinitas vezes, o número de vezes que eu tiver o intervalo contendo o valor da altura real, a gente vai chamar de confiança do intervalo. A notação que a gente vai usar é 1 menos alfa para essa probabilidade. Portanto, isso é uma probabilidade, né? O valor de confiança é uma probabilidade da sua afirmação, né? Ou seja, do seu intervalo proposto aqui, que é aleatório. Perceba que o intervalo varia inúmeras vezes, né? A gente tem a construção de intervalo que varia a cada momento. Eu tenho intervalos diferentes, baseados nas amostras diferentes, e, portanto, aqui eu vou ter a confiança desse intervalo, né? Dada pelo valor 1 menos alfa. Muito bem, a mesma analogia a gente pode fazer para o caso, agora tomando para um exemplo estatístico real, né? No caso de um problema real estatístico, eu vou ter uma população na qual eu tenho um parâmetro sob investigação, seja a média, seja a mediana, seja a variância, enfim, vários parâmetros eu posso ter associados a uma população. O que eu vou ter uma amostragem de tamanho N, né, que é equivalente a cada foto, né, a nossa foto ser mais precisa ou menos precisa, a depender do tamanho da sua amostra, né. Essa amostra, naturalmente, eu vou organizar ela, vou extrair a partir dela os dados, né, e a partir dos dados eu vou construir os limites, ou melhor, vou produzir um intervalo aqui, ó, no qual a gente acredita que esse parâmetro beta, né, esteja presente, né. Se a gente repetir esse processo uma vez, eu vou ter um intervalo. Se eu repetir uma infinidade de vezes, ou seja, muitas vezes o mesmo processo de amostragem, extração dos dados e construção do intervalo, sempre com o mesmo padrão de construção, ou o mesmo estimador, eu vou ter vários intervalos aqui, ó, presentes, infinitos intervalos, e o parâmetro real, naturalmente, vai estar contido em alguns deles e não contido em outros. Com isso, a gente pode calcular, ou pode ilustrar aqui, melhor dizendo, a probabilidade de cobertura de um intervalo que é dado por a sua confiança, pelo valor 1 menos alfa. Muito bem. Então, o processo de inferência que a gente vai ter aqui tem duas situações. Inferência é uma afirmação na qual a gente vai imputar, né, ou vai colocar a probabilidade de acerto ou de erro daquela afirmação. Esse é o conceito mais geral de inferência. Então, quando eu tenho um intervalo proposto e eu assumo que ele pode ou conter o beta, ou seja, uma situação onde os limites, aqui o beta está dentro dos limites, e nessa situação eu tenho um acerto, né? Ou seja, o intervalo contém, né, o nosso parâmetro beta, e eu tenho naturalmente a probabilidade de cobertura, né, ou seja, a confiança associada a esse intervalo, como sendo a probabilidade desse intervalo aleatório que a gente estimou através dos nossos dados amostrais, conter o nosso valor de beta. Eu posso ter a situação onde o beta está fora do intervalo, né? Naturalmente, se ele estiver fora, eu tenho um erro
associado a ele, né, a essa afirmação. Consequentemente, eu tenho a probabilidade de o intervalo não conter o alfa, né, por regras de probabilidade, principalmente de complemento, né, de probabilidade complementar em espaços amostrais ou espaços de probabilidade que são complementares, né, nesse caso refere-se a conjuntos, a probabilidade de não conter vai ser dada por alfa, ou seja, a probabilidade de erro aqui associada à sua inferência de que esse intervalo contém o seu valor de beta. Bem, então o que é estimação no contexto intervalar, né? Como é que a gente trabalha com estimação no contexto intervalar? Construção de intervalo de confiança. Para falar sobre estimação, eu tenho que pontuar algumas coisinhas. A primeira é o seguinte, ó. Quanto maior a precisão da sua estimação em intervalo de confiança, menor vai ser seu intervalo. Quanto menor seu intervalo, ele é mais preciso. Por quê? Porque ele vai determinar um limite, né, um intervalo, que é menor, né, que vai ter uma informação mais detalhada de onde está ou de qual é o valor da altura, no caso a altura do Yalmin, ou de um parâmetro qualquer de uma população, seja média, mediana, variância, enfim, qualquer um desses parâmetros populacionais que podem ser estudados por meio de estatística. De forma complementar, quanto maior a confiança do seu intervalo, então eu vou ter que maior é a probabilidade do intervalo conter o seu valor de beta. Então esse valor aqui é mais alto, né? Maior confiança, essa probabilidade aqui vai ser mais alta. Então quando a gente faz estudos, né, de estimação intervalar, em qualquer contexto e na regressão também, sempre é desejável que a gente tenha intervalos mais precisos, sempre precisos, e confiáveis, ou seja, sempre maior precisão, intervalos menores, e intervalos confiáveis, ou seja, no qual a probabilidade do intervalo conter o valor real seja alta. Bem, olha, existe uma relação, né, entre precisão e confiança, naturalmente. Primeiro, para ilustrar essa ideia da precisão, o que eu vou ter é o seguinte: existe uma relação entre precisão e o tamanho da amostra. Quanto maior eu tenho a minha amostra, ou seja, quanto maior o número de dados que eu estou trabalhando referente à minha população, menor vai ser o meu intervalo, tá? O meu intervalo construído vai ser menor sempre, ou seja, a precisão ela é uma variável que depende do tamanho amostral. Também, entre outras, claro, entre outras componentes, mas o tamanho da amostra vai influenciar na precisão do nosso intervalo. E no caso da confiança, a gente vai trabalhar com confianças de valores de naturezas fixas, tá? Ou seja, a gente vai trabalhar sempre com confiança. Nesse caso, quer dizer, por denotação 1 menos alfa, fixa e alta. Por quê? Porque eu desejo que a probabilidade, quanto maior possível, do meu intervalo conter o parâmetro real. Nesse caso, né, é muito comum na literatura trabalhar com alguns valores de referência para o valor da confiança. A saber, 90%, 95%, 99% ou 99,9% e assim por diante. Bem, então a gente falou de maneira geral sobre intervalos, né, de maneira intuitiva, na aplicação em estatística de maneira geral. Mas agora a gente vai trabalhar no contexto de regressão, de modelos de regressão. Então, como a gente viu em aulas anteriores, a gente vai ter um modelo de regressão no qual a nossa variável y, né, que é a nossa variável resposta, né, uma variável dependente, ela vai ser
vai depender, né, naturalmente de variáveis explicativas em x, né? Aqui está a forma matricial da exposição desse modelo e de um vetor paramétrico beta, né, onde eu tenho um conjunto de parâmetros betas aqui que vão, de uma certa forma, ponderar a influência de cada uma das variáveis presentes em x na determinação de y. Aqui a forma matricial, mas esse mesmo modelo pode ser exposto de maneira aberta, em termos de somatório, né, de uma forma mais diferente, na verdade, onde eu tenho aqui todos os parâmetros aqui explicitados, né, os parâmetros individualmente que estariam presentes no vetor beta. Beta 1, beta 2, beta 3 até beta k, mais o beta 0, que seria o nosso intercepto. Então, eu posso ter um intervalo de confiança para esses parâmetros, né? É interessante não só fazer a estimação pontual desses parâmetros, como é feito por métodos como o método de mínimos quadrados ou como o método da máxima verossimilhança, mas construir uma estimação intervalar para esses parâmetros, ou seja, patamares mínimos e máximos que a gente tenha uma alta probabilidade de conter esses valores beta. Então, o intervalo de confiança 1 menos alfa, nesse caso aqui eu estou fixando o valor da confiança do meu intervalo, para um parâmetro beta i, para um dos parâmetros beta i aqui, ó, nesse caso, associados ao nosso modelo de regressão, ele vai ter como notação essa forma aqui, ó, é um IC, né, intervalo de confiança, do beta i denotado com o valor da confiança 1 menos alfa aqui. Ele vai ser composto por dois valores, um limite inferior e um limite superior. Óbvio que o limite superior é maior que o inferior, porque, caso contrário, esse intervalo seria, né, na pior das hipóteses, um valor de um ponto só. Então, essa vai ser a notação. A gente vai poder calcular um intervalo de confiança para esses parâmetros beta associados ao modelo de regressão. Bem, como é que se faz a construção desse intervalo, tá? A gente vai um nível operacional, é claro que eu não vou comentar sobre a construção do intervalo. Existem alguns cursos mais detalhados onde essa construção é discutida, mas aqui a gente vai apresentar o resultado já para a obtenção desse intervalo, considerando o modelo de regressão. Então, esse intervalo de confiança para um parâmetro beta, considerado o nível de confiança fixo 1 menos alfa, vai ser dado por, primeiro, os dois limites eles vão começar a partir do estimador de beta i, o estimador de mínimos quadrados. Então, vou pegar o limite inferior, vai ser o beta i estimado, tá? Menos um patamar aqui, ó, um valor, e o beta i... o limite superior, perdão, vai ser construído através do beta i mais um patamar. Não? Então, perceba que a referência é sempre o estimador pontual. Nesse caso, na verdade, por construção seria o estimador de máxima verossimilhança, mas como eles coincidem, nos casos que a gente está trabalhando, é o estimador de mínimos quadrados que foi visto nas videoaulas anteriores. Então, eu tenho menos um patamar e mais um patamar. Então, menos, no caso do limite inferior, menos o primeiro termo aqui, ó, desse patamar que eu vou retirar do valor da estimação pontual, vai ser o erro padrão de estimativa de beta i. Ele é obtido através nas aulas associadas à análise de variância. Você vê como que se obtém esse erro padrão de estimativa associado aos betas. Vezes um quantil da distribuição T, tá? Com os graus de liberdade do resíduo. E o valor aqui, ó, o quantil vai ser de 1 menos alfa sobre 2. Tá? É importante, ó, que esse 1 menos alfa sobre 2, em termos da distribuição T, a T de student, né? O grau de liberdade que você vai usar aqui é o grau de liberdade do resíduo da sua análise.
E o quantil aqui vai ser o 1 menos alfa sobre 2. Ou seja, considerada a confiança 1 menos alfa, você vai ter que dividir por 2 aqui, ó, para obter o valor. Não dela, né? Claro, mas vai tomar o valor de alfa aqui, vai ser menos 2 aqui. Esse limite que seria esse patamar. Perceba que com isso, esses dois termos agora, né, tanto o erro padrão estimativo e o quantil da distribuição T, você vai multiplicar os dois e aí vai retirar do beta da estimação pontual para obter o intervalo inferior e vai somar, né, a mesma estimativa pontual, nesse caso, para obter o limite superior do seu intervalo. Então, aqui eu estou tratando de um exemplo hipotético, né? Considere, né, aqui a gente vai considerar um modelo da forma y igual a x beta 1 mais beta 0 mais epsilon, ou seja, ele tem uma única variável, tá? Em que y e x identificam as alturas e pesos de n indivíduos amostrados, tá? Nesse caso aqui, n é igual a 4, foram 4 indivíduos nos quais eu coletei a altura e o peso. Basicamente, eu quero verificar se eu consigo, através do peso do indivíduo, estimar a altura do mesmo, né? Chegar à altura do mesmo, que é o que o modelo está construindo aqui. Nesse caso, eu vou pedir o intervalo de confiança de 95% para os parâmetros de beta 0 e de beta 1, do intercepto, né? E do parâmetro associado à variável x. Então, numa construção, né, de como que se procederia a análise desde o início, eu teria a população de indivíduos nas quais eu quero fazer essa análise, né, essa investigação sobre a relação entre pesos e alturas, né, e eu estou interessado nos dois intervalos, intervalo para beta 0 e intervalo para beta 1, ambos em 95%. Então, a primeira coisa é obter a amostra, ou seja, os indivíduos. Você vai escolher, ou melhor, vai amostrar, né, sortear de maneira aleatória e probabilística os seus indivíduos na população, garantindo que todos eles tenham a mesma probabilidade de figurar na sua amostra. Como a amostra é igual a 4, né, o tamanho da amostra é igual a 4, uma amostra pequenininha. E eu estou considerando hipoteticamente que a partir dessa amostra n igual a 4, eu registrei aqui as alturas, nesse caso aqui o y, né, que é a altura, 1,75, 1,57, 1,76, 1,83, e os respectivos pesos dos indivíduos, 91, 44, 81 e 65. Então, esse aqui é um mais magrinho aqui da turma, e o de 91 um pouquinho mais gordinho comparado com os outros dois. Então, a partir desses dados é que eu vou construir um intervalo. Bem, primeiro, uma vez que o intervalo de confiança é fixo em 95%, né, a confiança atribuída é 95%, eu já posso obter o 1 menos alfa sobre 2, do quantil da T. Nesse aqui é 95, então 1 menos alfa sobre 2 vai ser 97,5, né? É só, a gente vai ter que o alfa vai ser 5%, metade de 5% é 2,5, então estou tirando 1 menos 0,025, 97,5. O grau de liberdade aqui associado ao meu modelo vai ser a diferença entre o tamanho da amostra e o número de parâmetros envolvidos. Nesse caso aqui são 2 parâmetros, né? 4 menos 2, portanto o grau de liberdade é igual a 2. Aqui eu tenho a distribuição T com 2 graus de liberdade, tá? E o quantil 97,5, que é dado por aproximadamente 4,31. A gente tem que, à medida que esse tamanho amostral cresce, principalmente não, na distribuição T, quando esse grau de liberdade ele cresce, essa distribuição vai convergir para uma normal padrão. Ok, então eu tenho já o quantil, né? Eu tenho
que é uma das informações que eu preciso para construir o intervalo. Eu tenho os estimadores pontuais, nesse caso aqui seria 148,2 aproximadamente para o beta 0 e 0,349 aproximadamente para o beta 1. Tá? E os erros padrões de estimativa. Perceba que os erros padrões de estimativa eles são extraídos da sua matriz, a matriz de variâncias de estimativa, né? Eu vou tirar então a variabilidade da diagonal dos elementos aqui para tomar os valores dos erros padrões de estimativa. Nesse caso aqui, o 21.121 é a raiz de 446,09 e o 0.29 é a raiz de 0.084. Com isso, né, e com os valores, a gente tem que o intervalo de confiança vai ser então 148,2 menos 4,31, que é o quantio da distribuição T. Perceber, esse aqui é o estimador pontual para beta 0, o estimador de mínimos quadrados, menos 4,31, que é o quantio da distribuição T, considerado o nível de confiança 95% e os graus de liberdade 2, vezes o 21,12, que é o erro padrão de estimativa da nossa análise lá, associado ao parâmetro beta 0. Com isso, eu construí o intervalo, o limite inferior. O limite superior é tomar esse mesmo termo, só que eu vou adicionar, né, ao estimador, a estimativa de mínimos quadrados. Com isso, eu vou obter o resultado que o nosso beta 0 ele está com 95% de chance, ele está entre 57,17 e 239,23. O beta 1, o processo é o mesmo, só o que se vai mudar é só o erro padrão de estimativa e o estimador de mínimos quadrados. Então, nesse caso aqui é o 0,35, estimador de mínimos quadrados para o beta 1, menos o 4,31, que é o mesmo quantio, vezes o erro padrão estimativo, que é 0,29, aproximadamente, né? O valor é um pouco mais exato, mas a gente tomou aqui só para ilustrar o resultado aproximado. Esse termo aqui você vai subtrair do estimativo de mínimos quadrados no limite inferior e vai somar no limite superior. Sendo assim, o resultado vai ficar variando entre menos 0,87 e 1,57. Ou seja, eu construí os dois intervalos de confiança de 95%, baseado nos dados da minha análise, para o beta 0 e para o beta 1. Muito bem. Uma segunda modalidade de intervalo de confiança que eu estou interessado é o intervalo de predição. Tá? Eu vou considerar aqui um perfil para valores para o indivíduo na população e quero, através desse perfil fixo, tentar propor um intervalo no qual eu acredito que com 95% de chance o valor real de y esteja contido para considerado esse perfil. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma população, tá? E a partir dessa população eu tenho um modelo populacional, ou seja, uma relação entre x, na verdade um conjunto de variáveis explicativas, né? não só uma. Aqui a gente está ilustrando o caso unidimensional, mas podem ser mais de uma, claro. Então, nosso modelo populacional é um modelo de regressão clássico, onde você tem a componente das variáveis aqui, né, ponderadas pelos respectivos betas, mais uma componente residual. Bem, vou olhar só para essa função aqui. Essa função dada em destaque por esse verde aqui, ó, essa reta verde aqui, ilustrando só no espaço unidimensional. Vamos considerar um perfil de um indivíduo populacional aqui como um perfil x0, ou seja, é um indivíduo que tem valores x0 para as variáveis presentes em x.
Então, dado esse perfil, eu quero saber, né, aliás, dado esse perfil, eu tenho um valor real, esse perfil x0 é uma ou várias variáveis x, que se aplicadas aqui na nossa função, eu vou poder obter o valor y0 respectivo, o valor real, tá? Então, nosso parâmetro de interesse aqui, ó, que eu vou construir um intervalo de confiança, é esse y0, dado o nosso x0. Então, o que eu vou ter aqui é o valor de y na população, dado um perfil x0. Se a gente tomar no exemplo da altura, se a gente considerar, considerado uma altura fixa, né? Aliás, melhor dizendo, o peso, né? Considerado um peso fixo, um perfil de peso, um valor de peso, será que eu tenho interesse em estimar de maneira intervalar o valor real da respectiva altura do indivíduo? Eu posso estimar de maneira intervalar. Então, para tanto, eu vou propor então um intervalo de confiança para esse parâmetro. Como ele é um parâmetro, né, ele é uma quantidade de interesse que eu posso obter, eu posso propor um intervalo de confiança. Seria denotado aqui, né, a anotação é o intervalo de confiança para y0 dado o perfil x0, com uma confiança de 1 menos alfa, a definido pelo pesquisador, né, que estiver trabalhando. Então, assim, só para tomar exemplos práticos, né, como eu já tinha falado, né, dado o peso do indivíduo, x0, será que eu posso propor um intervalo de confiança para a altura? Sim, posso propor um intervalo de altura para indivíduos com esse perfil de peso, com esse valor de peso. Exemplo, dado um investimento que eu aplicar em uma determinada, enfim, uma determinada ação, um determinado fundo, qual o intervalo de confiança para o lucro, né? Tomando lucro e investimento como variáveis aqui, respectivamente o lucro a variável dependente e o investimento a variável independente. Assim como dado um perfil de escola, né? Ou seja, eu tenho uma escola com um determinado perfil, com características dessa escola, qual o intervalo de confiança para o seu IDEB, que é um indicador de educação básica, de desenvolvimento da educação básica, que serve para avaliar as escolas. Tomando, então, neste exemplo, a variável dependente seria o IDEB, né? E a variável independente, que descreveria o perfil da escola, seriam algumas características da escola, como a questão de infraestrutura, número de professores, né, qualificação dos professores, enfim, tem uma série de variáveis que poderiam ser estudadas. Muito bem, como que eu faço a construção desse intervalo de confiança para o y0, dado esse perfil x0? O intervalo fixo em 1 menos alfa. Ele é muito parecido com o método anterior, né, com o intervalo para os parâmetros, para os parâmetros beta associados à regressão. Aqui, para a construção, o que eu vou fazer é o seguinte. Primeiro, quem que vai ser a referência, né, para a construção do intervalo? Ou o meio do intervalo? Vai ser o valor predito, o y0 chapéu, tá? Considerado a estimativa dos parâmetros beta. Então, esse valor aqui, ó, que vai ser o valor de referência do intervalo, né? Eu vou subtrair uma porção dele e vou adicionar uma porção a ele, que vão gerar um intervalo com os respectivos limites inferior e superior. Lembrando que o valor predito é obtido por uma operação matricial. Nesse caso, a operação matricial é dada pelo perfil que você está interessado, x0, tá?
vezes os valores estimados de beta zero. Então, esse y0 é um valor predito considerado o perfil x0. Os termos os quais eu vou subtrair e vou adicionar aqui para gerar os limites inferior e superior, vai ser o seguinte. O primeiro termo vai ser o desvio padrão residual amostral. Tá? O desvio padrão residual. Como é que ele vai ser obtido? Na análise de variância, quando a gente obtém as somas de quadrados, os graus de liberdade, esse desvio padrão vai ser a raiz quadrada da soma de quadrados dos resíduos dividido pelo seu grau de liberdade. Então, com isso, a gente obtém esse desvio padrão. Veja que ele é um dos termos, né? Para construir o termo que você vai retirar e vai adicionar em relação à estimativa ao valor predito. O segundo é o seguinte, a gente vai fazer uma multiplicação desse termo matricial, essa multiplicação matricial, onde eu tenho x0 como sendo o vetor que descreve o perfil do que você está interessado, tá? A sua matriz x é a matriz de dados do modelo, tá? Ou seja, é a matriz que a gente constrói para fazer todas as análises de análise de variância, né? A própria estimação pontual via método de mínimos quadrados, é aquela matriz de delineamento, né, ou a matriz associada ao modelo. Então, essa operação é uma operação matricial. Perceba que eu estou pegando x' vezes x', x em a inversa desse produto, vezes o x0, que é só sem a transposição aqui. O mesmo termo você vai utilizar aqui, né? Só que aqui, lembrando, esse termo vai entrar negativo e esse termo vai entrar positivo. É a multiplicação dos dois. Mas ainda não acabou, ainda tem um terceiro termo aí na conta, que vai ser o quantil associado à distribuição t-student. Com os graus de liberdade associados aos resíduos e com 1 menos alfa sobre 2 como quantil. Descrevendo aqui o quantil, então aqui eu tenho a distribuição equivalente T, eu vou ter esse quantil, lembre-se que é o valor cuja área, né, acima desse valor é alfa sobre 2. Ou, né, de forma análoga, que essa área abaixo é 1 menos alfa sobre 2. Então, com esses valores, com esses três valores, o T, o S e essa operação matricial usando o predito e a matriz de dados e o estimador de mínimos quadrados, a gente tem condição de construir a expressão do intervalo de confiança. Então, vamos ver um exemplo prático, tá? Onde a gente possa calcular esses valores. Eu vou tomar aqui uma agência de risco, tá? Naturalmente, a agência ela vai fazer estudos sobre eventos, né? E o grau de probabilidade de ocorrência desses eventos. No caso, o estudo dela vai ser sobre o valor de sinistros em veículos. Tá? Sinistro é o valor de prejuízo uma vez que um veículo se envolva em uma batida. Né? O sinistro é o evento de um evento adverso em algum bem segurado. Nesse caso aqui, a gente está tomando por veículos. Então, o veículo bateu, foi roubado, todos esses. Na verdade, o roubo por si só não é um bom exemplo, mas algum tipo de avaria que o veículo sofra, nesse caso, que a gente está estudando. Uma batida. E essa variável a gente vai adicionar como sendo a variável a ser explicada, que é a variável y, tá? Em valores monetários, né? Reais, dólares, enfim. E essa agência de risco ela vai estudar o valor desses sinistros em função da idade do segurado, ou seja, será que se o cara é mais velho ou mais novo, isso influencia no grau de prejuízo que o veículo sofreu, dado uma batida, dado uma avaria, e do ano do veículo, né? Ou seja, se o veículo é mais velho ou mais novo. Então, basicamente, eu estou vendo a idade do segurado
e se o veículo é um carro antigo, um carro mais novo. A proposta aqui é obter um intervalo de confiança, nesse caso de 99%, para o sinistro de um carro de 2015, o qual o condutor tem 35 anos. Então, perceba, aqui eu estou entrando com um perfil de interesse para o qual eu quero obter um intervalo de confiança para esse valor de sinistro. Tá? O perfil é um veículo relativamente antigo, vamos botar aqui com 6 anos, e um condutor com 35 anos. Claro, baseado nos dados disponíveis. Então, o nosso intervalo de confiança, lembrando, eu vou ter o Y0, que é o sinistro associado o valor de sinistro associado a veículos com o perfil X0, ou seja, carro de 2015 e condutor de 35 anos. Como o nosso perfil X0 aqui, ó, então o ano é 2015 e o motorista é de 35, e o motorista é de 35 anos, eu vou ter que o meu X1 é igual a 35, que é a variável associada à idade do motorista, do segurado nesse caso, e o X2 associado a 2015, né, que é o valor do ano do veículo. Muito bem. Então, como é que a gente faria uma análise para tentar obter esses intervalos? Então, eu tenho uma população que seria a população de todos os veículos do mundo, se a gente tomar. Mas é claro que a gente não tem condição de trabalhar com com o conjunto populacional dos veículos do mundo, né? Muito menos a empresa. O que a gente vai tomar é uma amostra. Geralmente, essa amostra, a empresa é uma amostra até não probabilística, porque ela se baseia nos dados que estão disponíveis e que são os dados dos segurados que estão na... Claro que existem estudos, isso é perfeitamente possível, fazer estudos amostrais que não precisa trabalhar simplesmente com o conjunto de segurados. Mas a gente vai supor que dentro dessa população dos infinitos, dos veículos, né, que estão no mundo, eu pudesse fazer uma amostragem probabilística de 100 veículos, né? Ou seja, a amostra aqui de tamanho 100, tá? A partir dessa amostra, desses veículos, eu vou tomar, claro que são veículos envolvidos em sinistro, ou seja, tiveram algum tipo de batida, algum tipo de evento adverso, e aqui eu teria os valores do sinistro, qual que foi o valor de prejuízo, os valores da idade dos condutores, né, ou dos segurados, e o valor, o ano, melhor dizendo, dos veículos dados pela variável X2. Aqui eu simulei só, na verdade a gente vai trabalhar com dados reais, mas os dados são sem observações, né, amostradas. São dados simulados, os quais eu apresentei aqui a estatística descritiva, só para a gente ter uma relação. Nesse caso, a estatística descritiva colocada vai ser a idade dos indivíduos, aqui, e o valor do sinistro. E aqui, o ano do veículo e o valor do sinistro. Perceba aqui que, claro que os dados são simulados, então eu tive um controle na hora dessa simulação, mas a partir dos nossos dados e da estatística descritiva, a gente pode observar que, à medida que a idade do condutor aumenta, o valor do sinistro diminui. O que leva a crer, pelo menos isso é evidenciado na estatística descritiva gráfica aqui apresentada, que motoristas mais experientes têm um maior cuidado, né? E, porventura, os eventos têm um menor prejuízo. À medida que os valores dos sinistros aumentam, à medida que os carros vão ficando mais novos. Natural, né? Por uma questão de valorização. Ok, então, supondo essa amostra de tamanho 100, é claro que eu vou ter o meu modelo populacional
associada aqui ao nosso ajuste, o nosso modelo populacional tem 3 parâmetros, né? Ele vai ter o beta 0, que é o intercepto, o beta 1, que é o parâmetro associado à variável de idade do motorista, e o beta 2 associado ao ano do veículo. Tá? É a partir desse modelo populacional que a gente vai construir todos os estimadores e, consequentemente, as componentes residuais que a gente vai utilizar na construção do intervalo. Bem, a partir disso eu já posso dizer o seguinte: se o modelo populacional é esse, e se o meu valor que eu estou interessado é um motorista de 35 anos com um veículo 2015, eu vou ter que o meu X0, né, que vai ser o perfil do seguro, do segurado, vai ser 1, veja, o vetor, né, com valores 1, 35, 2015, obedecendo esse modelo populacional aqui, sugerido aqui. Então, esse é o vetor X0 no qual a gente vai trabalhar. Eu vou ter o conjunto de dados, né, que foram simulados. Eu mostrei através da estatística descritiva, onde eu vou ter os valores dos sinistros, os valores das idades dos motoristas e os valores os anos dos veículos, cada linha associada a um veículo, a um segurado, né? Bem, tomando a partir dos dados, eu vou fazer a estimação pontual, né, obter a estimativa pontual do beta, estimador de mínimos quadrados. Os valores vão dar menos 29.406, menos 9, aproximadamente, 0,9 e 19 positivo, 0,70, tá? Com esse valor predito e com o valor do perfil construído, eu vou ter que o meu Y predito, né, o Y predito, Y0, vai ser igual ao X0 vezes o beta chapéu. O valor aqui, se a gente aplicar a operação matricial desse vetor obtido e do vetor do perfil, que é o X0, a gente vai obter como resultado 9.953,71. Isso é aproximado, tá? Valores aproximados aqui. Ou seja, a primeira informação para a construção do intervalo, ela está aqui, ó, que é o Y predito. Na análise, aqui eu omiti aqui a análise, claro, mas a soma de quadrados e resíduos da nossa análise a partir desses dados deu 9.908,7, tá? E o grau de liberdade dos resíduos vai ser o tamanho da sua amostra menos o número de parâmetros que você tem envolvidos no seu modelo. Nesse caso vai ser 100 menos 3, portanto 97. Aqui eu já estou, a partir da matriz de dados obtida a partir dos dados, né, eu vou ter o meu x' x obtido como sendo, com esses valores, né, 100, 3.761, 20, 200 e 1.736 e assim por diante, através do x' x, que vai ser também necessário na hora da construção do intervalo. E, finalmente, o quantil da distribuição T, né? Nesse caso, o quantil 97%, né? Perdão. Como o nosso estudo é 99% o nível de confiança, o quantil que a gente tem que tomar é o 99,5%, tá? Você vai ver que esse valor é muito próximo ao valor da normal padrão, por conta do tamanho da amostra ser grande, né? 97 é uma amostra considerável. O valor obtido é 2,63. Isso pode ser obtido através de aplicativo, através de algum software estatístico, R, ou o próprio Gradle, que você consegue também obter esses valores. Bem, baseado em todas essas informações e aplicando a operação que define o intervalo, eu vou ter que o intervalo de confiança para o meu Y0, dado o perfil 1,35/2015, 99%, vai ser dado por 9.948,504 e 9.957,637. Então, o que significa esse resultado?
Significa que para um indivíduo de 35 anos com um veículo de 2015, uma vez que ele se envolva em um, é, em um sinistro, né, em um evento adverso, é, a, existe uma probabilidade de 99% de o valor do sinistro real que ele porventura tenha esteja entre R$ 9.948 e R$ 9.957. Você vê que é um intervalo bem preciso aqui, né? Por conta porque o valor varia em termos de quase R$ 10 aqui só a diferença. Ressalvando que é um valor simulado. Então, esses aqui são os resultados da aplicação das contas, utilizando essas informações do estimador de mínimos quadrados, do perfil predito, né, o Y0 estimado, faltou um chapéu aqui, da soma de quadrados de resíduos, da matriz x' x, do respectivo grau de verdade, para obtenção da T. Bem, algumas observações finais. A primeira delas é cuidado com a interpretação do intervalo de confiança, tá? Então, é um erro recorrente que as pessoas interpretem que o valor do parâmetro seja variável. E, na verdade, o valor do parâmetro é fixo, pelo menos sobre a forma clássica que é apresentada aqui no intervalo. Existem outras metodologias, como, por exemplo, a inferência bayesiana, onde esse parâmetro ele não é fixo, ele é um parâmetro de natureza aleatória. Então, em intervalo de confiança, o que é aleatório é o intervalo, tá? O valor do parâmetro ele é fixo. É preciso avaliar as premissas, tá? Do seu modelo. Então, todas as premissas que são colocadas no seu modelo para construção do intervalo precisam ser avaliadas, e isso vai naturalmente interferir na estimação. E o intervalo de confiança ele é uma ferramenta interessante porque ele pode ilustrar cenários de melhores e piores casos, né? Por exemplo, a gente tem, no caso do exemplo do risco, do sinistro, a gente tem um patamar superior, que é um valor máximo no qual teria um valor de sinistro, ou um valor mínimo, né? Então, eles ilustram esses patamares inferiores, cenários de piores e melhores casos, que são úteis, né, em aplicações reais para subsidiar uma tomada de decisão. Bem, com isso a gente finaliza a nossa videoaula de hoje e eu vejo vocês numa próxima.